Muito bem, vamos trabalhar agora com a biblioteca GD do PHP. Eu estou aqui no site oficial do PHP, php.net. Vou vir aqui em documentação, ele vai pedir qual a língua que você quer, vou botar português. E aí tem aqui a documentação bem extensa de tudo, né? Aí eu tenho que referenciar funções, processamento e geração de imagens. Aí eu tenho várias extensões do PHP que trabalham com imagem, tá? E aqui a gente vai trabalhar essa GD aqui. E aí eu tenho aqui a introdução e tudo mais, e eu tenho aqui as funções da GD, tá? Essas aqui são todas as funções que eu tenho disponível na GD. A gente vai ver a maioria delas, né? A intenção é passar a vocês entender todo o poder da GD. A primeira função que a gente tem que trabalhar com a GD, no caso, é o image create. Vocês não tem que se assustar com o número de funções da GD, porque aqui dá para dar uma noção direito do que eu estou falando. Isso tudo aqui são funções para criar imagem. Então você vai ver que você tem muitas funções repetidas. Você vai ter um padrão e você vai ver que muitas funções são repetidas. Então isso aqui é tudo para criar imagem, tá? E aí, Image Create é exatamente a que a gente vai começar, que é a mais simples. Cria uma imagem baseada em uma paleta. Então, vou criar aqui um arquivo chamado GD. Eu não preciso do fechamento do PHP, porque isso aqui vai ser só um arquivo de PHP. A primeira coisa que confunde muita gente trabalhando com GD é que, diferente da maioria das coisas que você faz com PHP, a saída desse arquivo não vai ser um HTML, vai ser uma imagem. Então você tem que informar, porque para o navegador o padrão é HTML. Então você tem que informar o navegador que esse arquivo é uma imagem. E a maneira de você fazer isso é usando o header content type image/png. Então isso aqui eu estou informando o navegador que isso daqui é uma imagem, tá? Isso pode dificultar muito você depurar esse código, porque se você botar image/png e qualquer erro, se você esquecer um ponto e vírgula, coisa assim, vai dar uma imagem quebrada lá no PHP. Ele não vai mostrar o erro. Então, o que eu recomendo quando o teu arquivo trabalhando com GD, gerando uma imagem, né, não esteja funcionando, você tira esse header, né, pode comentar esse header e o navegador vai mostrar para você os erros do PHP, a saída de texto de erro do PHP. Ou então você olha no log do servidor, né. Bom, aqui eu tenho o header do PNG. Vou botar aqui também o header dos três principais, né? Que eu tenho aqui o JPG, que é o JPEG, e do GIF. Então esses aqui são os três principais headers que a gente tem para trabalhar com imagem. Não é JPG, é JPEG, tá? JPG porque quando o pessoal começou a trabalhar com extensão, né? O Windows só suportava 3 caracteres na extensão. Deixar aqui comentado para vocês. Então eu tenho aqui, já falei para o navegador que isso daqui é um PNG. Então eu vou criar a imagem de fato. Eu tenho um procedimento básico de criar imagem, que é cria uma variável que vai receber o resultado do image create. Esse image create ele vai gerar um tipo de variável de recurso do PHP, que é basicamente o mesmo tipo de variável que uma conexão do MySQL, né? É um tipo especial de variável. Eu falo um pouco mais sobre isso na parte de definir variáveis no PHP. Essa variável vai ter esse recurso que é onde que eu vou poder manipular a imagem de fato. Então o image create ele tem 2 parâmetros que você tem que passar, que é o tamanho da imagem que você está criando. Então vou botar aqui 400 por 200. Então vai ter 400 de largura e 200 por altura. E eu tenho que depois fazer o image PNG. Aqui sim que ele vai criar um PNG de fato, tá? O fato de ter botado o header ali em cima não quer dizer que ele criou um PNG. E eu poderia botar um image
GIF para criar um GIF, image JPEG para criar um JPEG e por aí vai. Então, image PNG e MG. Então, isso daqui é basicamente o processo de você criar uma imagem e dar saída de texto dela. Então, esse image PNG é como se fosse... Eu vou dar o eco da imagem PNG pro navegador. Eu vou ensinar também depois como que, de vez eu dar saída de texto, eu salvar um arquivo, né? Mas essa imagem não tem nada, então vamos pintar ela. Para eu pintar essa imagem, eu preciso ter uma cor. Então eu vou alocar uma cor nessa imagem. Para isso eu crio uma variável de preto, que vai ser a cor preta. E aí eu tenho o image color allocate, tá? E aí qual imagem qual recurso, né? Qual a imagem que eu vou querer alocar essa cor? Aí no caso IMG. E aí o RGB dessa cor. Então preto no caso 000. O RGB no caso pode variar de 0 a 255. E aí eu aloquei o preto nessa imagem. E o PHP, por padrão, ele vai pintar o fundo da imagem com a primeira cor que você alocou, tá? Eu vou até alocar outra cor aqui, que vai ser o branco. Então, image color allocate IMG, e no caso 255, 255, 255. Então agora tem o preto e branco. E para a gente ter mais alguma coisa, só para vocês terem uma noção direito do que a gente pode fazer com o GD, eu vou escrever na imagem um texto, né? Então eu tenho uma função para isso também, que é o image string. Depois você vai ver que essa não vai ser a função que a gente vai usar de fato. Mas aí você vê que a gente começa a ver um padrão. Primeiro eu falo qual é a imagem que eu vou escrever, qual é a fonte que eu vou utilizar. Não é a fonte que você quer, é uma fonte de 1 a 5. Eu vou usar a fonte 1. Qual é a posição X e Y desse texto, né? O posicionamento, né? Você pode botar onde você quiser. Eu vou botar aqui 50 a 50. Então ele vai se afastar 50 pixels de cima e 50 pixels da esquerda. Qual é o texto? Biblioteca GD PHP. E qual é a cor que você vai usar para escrever esse texto? Então, branco. E aí a gente já deve ter nossa imagem. Tá lá. Então tá lá, biblioteca GD no PHP, escrito em branco no fundo preto. Perceba que esse image string a gente não vai utilizar porque ele é muito limitado. Por exemplo, como que aumenta a fonte, né? A primeira pergunta que as pessoas fazem. E na verdade é essa variação aqui de fonte. Então eu vou botar o 2 aqui, vai ter uma fonte maior. O 3 vai ter uma fonte maior, no caso tá negrito. Aí o 4 tem a fonte maior sem negrito. E aí provavelmente isso aqui vai ser isso daqui em negrito. E o 6, se não me engano, não existe. O 6 não existe. Então eu tenho 5 aqui que seria a fonte maior em negrito. Não é essa a função que a gente vai usar para escrever. A gente vai ter uma outra função que a gente vai usar para escrever. Mas a ideia foi exatamente mostrar a vocês como que trabalha com a biblioteca GD. Então isso daí é a base GD. Nos próximos vídeos eu vou estender mais em cada ponto da nossa biblioteca.